Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como aqueles de cafeteria. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você consegue fazer uma grande quantidade de café, fazer 1 litro inteiro aí de café, por exemplo, para encher a sua térmica e fazer essa grande quantidade de café de uma forma correta, adequada e sem que o café fique amargo demais, tá? Então, vou mostrar aí umas duas dicas do que você pode fazer para preparar maiores quantidades de café sem que você talvez cometa aí uns pequenos errinhos que você pode cometer. Então, talvez você esteja se perguntando, poxa, mas você já não tem vários vídeos aí no canal falando sobre como fazer café? Existem no YouTube um monte de outros vídeos que ensinam como fazer aí café. O que muda? Qual que é a diferença quando a gente vai falar em fazer uma grande quantidade de café? Não é tudo a mesma coisa? Então, se você reparar, a maioria dos vídeos, principalmente os de fora, dependendo aí dos cafés mais especiais, você vê muito eles prepararem uma quantidade pequena de café. Fazer um preparo ali focado em fazer 1 a 2 xícaras de café preparado ali, para um café coado, no caso. Então, se você não se atentar de adaptar, fazer umas pequenas alterações, corrigir algumas coisinhas quando você for preparar uma grande quantidade, você pode estar fazendo um grande erro, que é o que faz a maioria das pessoas aí no Brasil ter que recorrer ao açúcar ou ao leite ou mais açúcar para conseguir tomar aquele café, tá? Isso porque, né? Às vezes até se você olhar vídeos internacionais, muito se mostra essa de preparar 1 xícara, 2 xícaras de café, mas na realidade brasileira é muito comum a gente realmente preparar 1 litro inteiro, fazer já uma térmica cheia aí para toda a família, para o pessoal do trabalho. Então, como isso aqui é uma realidade muito comum, resolvi trazer aí um vídeo com dicas simples, usando as coisas que a gente já tem aí em casa, mas com algumas observações de que você tem que cuidar. Por quê? O que muda se você então não cuidar, não fizer isso da maneira certa? Você pode então estar tendo um café muito mais amargo. O resultado do seu café pode sair mais amargo do que deveria, tá? E o que muda tanto então de fazer uma quantidade pequena para uma quantidade grande de café? Qual que é a grande diferença? O X da questão, eu diria, um dos grandes fatores que influencia nisso é o tempo de extração do seu café, tá? O tempo de extração. O que é o tempo de extração? O que significa isso? Basicamente, o tempo de extração é o tempo que a água fica em contato com o pó do café. É o momento que, se eu começo a contar aqui no relógio, quando começou a entrar em contato a água com o pó do café, que é ali onde começa a nossa extração dos sabores do café, ali começa a contar o tempo de extração. E ele vai até o momento em que parou de pingar o café ali, ou que você tirar ali o coador de cima, e aí, o tempo que ele ficou ali pingando, tá? Esse é o seu tempo de extração. E eu estou dizendo que a diferença então é o tempo de extração. Por quê? Quando você faz uma pequena quantidade de café, inclusive eu vou demonstrar aqui na prática, quando você faz uma pequena quantidade de café, você joga uma pequena quantidade de água, certo? Você joga pouca água. Então, a água não tem tanta dificuldade, digamos assim, para passar toda, para escorrer e para terminar de passar o seu café. Então, se a gente conta o tempo de extração, desde quando eu comecei a jogar água até onde parou de pingar água, se eu jogo pouca água, esse tempo tende a ser menor, certo? E aí, se eu quero fazer uma quantidade grande de café, aí eu tenho um certo desafio, que eu preciso cuidar com esse meu tempo de extração para que ele me extraia o café da maneira adequada e não fique amargo demais, tá? Então, vou esquentar aqui a minha água, a quantidade.
Então, vou até mostrar um gráficozinho aqui para vocês, que mais ou menos representa essa questão. Então, eu estou dizendo que quanto mais tempo de extração, mais amargo o seu café fica. Tá? Mas deixa eu tentar mostrar isso aqui, mais ou menos, para quem está assistindo no Instagram, isso vai estar invertido, mas a sua extração ao longo do tempo, com a passagem do tempo. A gente tem primeiro aqui, o café, primeiramente, ele extrai a acidez. Vamos contextualizar isso aqui. Se eu vou misturar, se eu vou dissolver açúcar na água, vamos fazer uma comparação com açúcar. Se eu vou dissolver açúcar na água, açúcar é uma substância única. A hora que eu misturo, ou vai dissolver o açúcar ou não vai dissolver o açúcar. Então, ou a água fica mais doce ou menos doce. Tá? Mesma coisa, se eu tentar misturar sal na água, a água, quanto mais eu misturo, mais salgada fica a água. Só tem isso, ou é menos salgada ou mais salgada. Por quê? Porque é uma única substância. Então, a única coisa que ela pode é estar dissolvida ou não estar dissolvida. Vamos agora para o nosso café. O café também é uma única substância? Não. O café ele é super complexo. Ele tem uma série de sabores ali dentro dele. Então, quando a gente fala no café, ele não vai estar ou dissolvido ou não dissolvido. Na verdade, ele tem toda uma série de compostos dentro dele que vão se dissolvendo pouco a pouco. Tá? Então, a gente começa, voltando aqui agora, a gente vai para a extração do café, como é que ela funciona? Se eu vou jogando água quente, primeiramente, as primeiras coisas que ele extrai são compostos que dão o sabor de acidez. Depois disso, a doçura, os açúcares do café vão sendo extraídos e aí depois ele extrai o amargor. Tá? E aí um bom preparo de café, ele tem que extrair um pouco disso tudo aqui. Tá? Ele tem que ter tempo de extrair a acidez, extrair a doçura e extrair um amargor também, porque isso tudo vai se equilibrar, se balancear e vai dar um sabor de um café bacana que a gente gosta. Mas o que acontece na maioria das vezes é que esse tempo aqui, ele tem um certo limite. Quando a gente chega aqui num café coado em torno de 4 minutos, acontece que o nosso café começa cada vez mais extrair amargor. E só amargor. Ele não está mais dando mais doçura, não está mais dando mais acidez. Daqui para trás, aqui, ó, daqui para frente só piora. Ele só começa a extrair amargor, amargor, amargor e fica cada vez pior. Tá? Isso em torno dos 4 minutos. Ou seja, se você está preparando um café e ele está demorando mais do que 4 minutos para extrair, todo esse tempo a mais aqui, você não está melhorando a sua bebida em nada. Na verdade, você só está piorando a sua bebida. Você está deixando ela só desnecessariamente muito amarga. Ok? Então aqui está tudo ok, tudo bacana. No momento que eu passo aqui dos 4 minutos, vou me estendendo, vai ficando mais e mais amarga a minha bebida e ela não ganha em nenhuma outra qualidade, porque eu não estou mais extraindo nenhum sabor interessante. Eu estou só extraindo amargor. Tá? Então, vamos aqui fazer 2 preparos que eu vou mostrar para vocês justamente uma diferença entre a gente preparar aqui uma pequena e uma grande quantidade de café no coador Melita aqui. Tá? Então, a gente vai conseguir ver isso. Tá? Enquanto a gente está preparando aqui, o que eu vou fazer também é... Deixa eu escaldar os meus 2 filtros aqui. Sempre bom você passar uma água fervente aqui pelo filtro de papel. Isso pré-aquece os recipientes e isso dá uma lavadinha nessa parte aí de papel que pode ter resíduos de papel e também ajuda a saturar o papel para ele não roubar muito sabor do seu café. Tá? Então, vamos escaldar nossos filtros. Pronto. Café. Vou moer o meu café aqui na hora.
como eu sempre recomendo, então tenho meu café em grão e eu vou moer ele no momento do preparo. E aí então, como eu estou dizendo, né? A gente tem esse problema que é, se eu quero fazer uma quantidade maior de café, eu inevitavelmente preciso jogar mais e mais e mais água, e isso geralmente pode tender a fazer o seu preparo demorar mais. Então eu estou dizendo, olha, se eu fizer mais café, eu sempre vou ter um tempo de extração em excesso, isso sempre vai fazer com que eu tenha um café mais amargo? Aí que vem a questão. Não necessariamente. Você tem aqui uma dica, uma coisa que você pode fazer para que o seu café fique... vamos adaptar aqui. Para fazer com que o seu café, mesmo fazendo em grande quantidade, fique um tempo adequado de extração. E essa dica é uma coisa que eu acabei de fazer ali e eu não falei o que eu fiz ali. O que foi? Quando a gente passa o café pelo pó do café, o nosso pó do café ele dá uma resistência. Ele não permite que a água passe tão facilmente, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, só esperar terminar de moer. Se eu tenho uma quantidade pequenininha de café, como é o que eu tenho aqui, aqui eu vou fazer 200 ml de água. Botei uma quantidade pequena e aqui eu vou fazer 700 ml de água. Então, eu vou botar uma quantidade bem grande de pó, tá? Mas então, como eu estava dizendo, puxa, se fosse só essa questão de quanto mais água, mais tempo demora, mas não, na verdade a gente tem como fazer um pequeno ajuste aí, que é o seguinte, se você vai fazer uma quantidade maior de café, você vai ter mais pó dando resistência aqui, mas você pode compensar isso, e isso faz com que o tempo de extração diminua, que é, por exemplo, diminuir o seu tempo, diminuir a sua moagem quando for fazer uma quantidade pequena e deixar a moagem mais grossa, maiorzinha, quando for fazer uma moagem grossa, tá? Então, vamos pensar, o café dá resistência na água para ela passar, certo? Se eu não tivesse nenhum café aqui, a água ia pingar bem mais rapidinho, ok? Mas, no caso, eu tenho o meu pó do café aqui, só que também, se a gente for pensar, escorre mais rápido uma água passando por uma areia fina ou passando por uma brita? Escorre mais rápido passando pela brita, certo? Então, quantidade grande de café, eu vou mais para o lado da brita, eu vou deixar mais grossinho a minha moagem do café. Quando eu for fazer uma quantidade pequena, eu deixo ele um pouco mais fino, para que ele tenha resistência suficiente para dar esse tempo de dar esse sabor no meu café, tá? Então, vamos começar aqui agora, nos preparos. Vamos lá. Então, vou tentar mostrar para vocês como que a gente consegue dar uma mexidinha nos dois para garantir que tá todo o pó molhado. Aí a gente conta até 30 segundos e aí continuamos a nossa extração. Vamos lá. E aqui, além de a gente mexer na nossa moagem, quando você for fazer uma grande quantidade de café, não é interessante você jogar uns golinhos de água e ficar várias vezes jogando só uns golinhos de água. É legal você encher isso aqui o máximo que você puder, colocar o máximo de água no seu coador. Por quê? Porque o próprio peso da água vai ajudar o pó a descer num tempo menor. E com isso a gente consegue chegar num tempo aí mais próximo dos 4 minutos, tá? Então eu joguei água praticamente sem parar ali, né? E nesse preparo com pouco pó, eu estou jogando mais aos pouquinhos. Vou jogar
vou dar 3 despejos de água aqui e aqui eu já vou jogar até o final, até os 700 ml aqui de água. Pouco a pouco. Pronto. Então, aqui eu já, na verdade, eu vou fazer 2 despejos. Aqui já deu também a minha quantidade de água. Então, basicamente, aqui agora eu tenho, vamos lá, jogar mais um pouquinho de água para ferver. Aqui eu tenho então passando aí uma quantidade pequena de pó de café e uma quantidade grande de pó de café. E a gente vai perceber que o tempo está passando, os dois provavelmente vão terminar de extrair no tempo adequado, abaixo dos 4 minutos. Então, e aí então você pode talvez estar perguntando, tá, mas então se você não fizer isso, né, se você não adequar o seu preparo aí de alguma forma para que o seu preparo fique pronto num tempo de extração de até 4 minutos, para que isso, se você não fizer nada, se você, vou só continuar fazendo da mesma forma, o que pode acontecer? Basicamente, muitas pessoas, elas nunca pararam para cronometrar o tempo que leva para o seu café, né, terminar de coar, tá? As pessoas, geralmente, elas não têm consciência do tempo que elas estão ali preparando o café. Talvez elas estejam pensando, deve demorar mais ou menos uns 4 minutos, não devo estar muito fora disso. Mas a realidade mesmo é que, para a grande maioria das pessoas que acompanham fazendo o seu café ali, eu percebo que esse tempo, ele facilmente, ele vai para 7 minutos e mais, ultrapassa os 7 minutos, tá? Então, relembrando, o que isso implica no seu café? Você está preparando aqui, ele extraiu acidez, bom, extraiu doçura, top, extraiu um pouco de amargor, legal, ele está com um sabor balanceado. E daqui para frente, você continua preparando o café, só dando amargor, 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 amargor. Então, se você não tomar esse cuidado, se você não realizar as adequações necessárias, você vai ter um preparo que vai ficar, então, muito amargo, muito sem graça, tá? Então, chegamos nos nossos 4 minutos. Aqui a gente está com os nossos 700 ml terminando de passar praticamente, tá só uns pinguinhos aqui, tá? Então, legal, ele passou dentro dos 4 minutos, perfeito. Aqui os meus 200 ml, até talvez eu fiz um pouquinho fino demais, que também está terminando de pingar ainda aqui. Tá? Então, basicamente, nós conseguimos fazer praticamente no mesmo tempo, né, uma pequena quantidade e uma quantidade bem grande de café. E qual foi a diferença? A forma que eu joguei a água, eu joguei um pouco mais, em mais vezes, né, para uma quantidade pequenininha. E aqui eu joguei praticamente tudo de uma vez. E, principal, a questão da moagem, do tamanho da sua moagem, que ela ficou, então, bem mais grossa para eu fazer a grande quantidade de café. Aí a gente vai por uma outra alternativa a isso daqui. Então eu te mostrei que, beleza, o ideal mesmo é você conseguir então deixar sua moagem mais grossa e aí vai passar mais rápido o café, você vai conseguir fazer uma quantidade maior de café, tá? Mas eu quero ressaltar também que você tem que tomar cuidado, porque mesmo que você ajuste a sua moagem para fazer nesse carinha aqui, que é o grandão Melita 103, né? É importante usar o coador do tamanho certo também. Mesmo que você ajuste essa moagem e deixe ela bem grossinha, chega um ponto em que você não consegue fazer muito mais café do que isso sem que ele passe dos 5, 6, 7 minutos, tá? Já 750 ml eu acho que já está bem no máximo do que a gente consegue fazer com esse coador aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço uma quantidade maior de café do que isso? Ou seja, faço o meu 1 litro mesmo bem garantido, né? E 2, como é que eu faço se eu ainda não tenho um moedor de café? Que essa é uma outra questão bem importante. E aí, se você não tem um moedor de café, como é que você vai fazer? Aí, claro, para quem me conhece sabe que eu sempre
sempre defendo, cara, invista em um moedor de café para você. Compre o seu moedor de café porque justamente o café em grão, moído na hora, ele é o que dá um dos maiores saltos de melhora de qualidade do seu café. É o que mais torna o seu café sensacional, é você moer o seu café na hora. Ele dá um frescor a mais, é sensacional. Eu recomendo muito. E para quem faz uma quantidade grande, 1 litro, recomendo você pegar o moedor elétrico. Tá? O moedor elétrico, ele tem a vantagem de ser muito rápido, ser rapidinho ali, 10 segundos você moe todo o seu café, dá um cheirinho bem gostoso na casa e você vai ter o máximo do frescor daquele café aí, porque você acabou de moer o grão do café, tá? Mas aí, vamos para a questão que eu tenho aqui meu grão do café, mas olha o que eu vou fazer agora. Eu vou moer ele na mesma espessura, né? Tão fininho quanto eu moí para cá. Por quê? Porque eu quero representar o que a maioria das pessoas tem. Ela só tem disponível o café já moído. A pessoa comprou o café no mercado que já vem moído. E aí ele vem fininho, mais ou menos que nem o que eu usei aqui, tá? Então, vamos moer. E aí, então, se a gente usar o café já moído, porque, poxa, eu não tenho moedor, como é que eu vou fazer? Aí, meu amigo, o que eu te recomendo é utilizar não esse cara aqui, mas sim um coador de pano, tá? Então, recomendo, então, se você for preparar uma quantidade maior do que 750 ml, ou também, independente da quantidade, se você não tiver um moedor para você moer do tamanho exato, mais adequado de café, você pode utilizar, então, o coador de pano. É o que eu mais recomendo para uma grande quantidade de café. Por quê? Bom, se você já usou, você já percebeu que o coador de pano, ele é um carinha que ele passa o café muito rápido. É muito pouco tempo que ele precisa para passar o seu café, tá? Então, se você tem o seu coador de pano e você precisa fazer então uma quantidade muito grande de café, o legal é que você não vai, né? Viu que aqui, ó, a gente se preocupou com o quê? Com o tempo que a água demora para vencer a resistência aqui do pó e para conseguir passar por esse furinho aqui e escorrer. Esse tempo nos preocupou. Aqui, ó, a gente não tem só um furinho. A gente tem uma superfície bem grande onde ele escorre. E a gente tem... Vamos lá. Mais um pouquinho. E a gente tem, então, a possibilidade... Então, aqui... Vou jogar o meu pó. A gente tem a possibilidade de fazer, então, uma quantidade muito grande de café utilizando esse método aí, tá? Vou dar uma mexidinha aqui. Aí, eu sempre prefiro fazer no coador de pano dessa forma aqui. Botar numa panela e misturar o pó aqui. Aí eu conto uns 2 minutos e meio. E aí, 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. E daí eu passo ele aqui, tá? Então, essa seria uma forma de você também fazer uma quantidade aí de 1 litro ou mais de café. Então, usando o coador de pano. Inclusive, eu não preciso mais da balança aqui, eu já medi todos os meus ingredientes. Tá? Então, basicamente, eu vou só esperar dar o meu tempo aqui para o café dar o sabor aqui. Mas, então seria isso. Se você tem aqui um pó fininho, ele dá muito certo para fazer uma quantidade pequena de café no coador Melita,
beleza? Quantidade pequena funciona legal. Aí, se você for fazer uma quantidade muito maior, o ideal seria que você então fizesse uma moagem mais adequada, mais grossa. Uma moagem mais grossa para que ele consiga passar no tempo adequado, que é até em torno de 4 minutos. Tá? Dessa forma, você vai ter um café também, né, sem aquele excesso de amargor. Tá? Então, ficou bem bacana também esse café. E aí, se você, no caso, quer fazer uma grande quantidade de café, 1 litro até mais, mas você, de repente você tem um moedor ou você realmente nem tem um moedor, te recomendo você ter então um coador de pano, usar ele e aí você joga aqui, né? Como sempre, você ferve a água e eu gosto de contar 30 segundos. Por quê? Para que a água não esteja fervendo na hora que você joga o pó. Se você joga, né, você mistura a água fervendo a 100 graus com o pó, ele tende a extrair uns amargores aí indesejados também. Então eu gosto de ferver e conto 30 segundos para ele não estar mais a 100 graus. Tá? Agora já deu uns 2 minutos e 45 segundos. Aí simplesmente venho, despejo aqui. E aí vocês veem que realmente o coador de pano ele não tem aquele problema de vai demorar tanto tempo para passar. Não, o coador de pano ele passa muito rápido, tá? Inclusive por ele passar tão rápido que eu não recomendo muitas vezes você jogar o pó direto aqui e ficar jogando a água em cima, porque a não ser que você tenha uma técnica muito controlada de jogar água bem aos poucos, o mais provável é que lá você vai ter o problema oposto. Você, em vez de dar os 4 minutos e conseguir extrair todos os sabores, talvez você tenha um tempo aqui de 2 minutos que ele tenha passado todo e ele vai ter só mais acidez, mal e mal vai ter a doçura, então ele não vai ficar com sabor balanceado, equilibrado do seu preparo, tá? Então, tomem cuidado também para vocês não fazerem de uma forma que passe muito rápido, que é o que pode acontecer com o coador de pano, tá? Mas então, grandes quantidades de café você pode fazer, então, utilizando o seu coador de pano, que ele consegue ter essa facilidade, né, de passar toda a sua água muito rapidamente, né? Não vai ficar segurando ali, dando resistência para a passagem. E aí com isso você consegue um tempo menor do que 4 minutos, vai ter uma extração por igual, de todos os sabores, tá? E uma outra coisa interessante, né? Provavelmente você tomando um café no coador de pano, você também já pode ter percebido que, poxa, parece que também tem um sabor um pouco diferente, né? Não é bem igual a quando eu faço no coador Melita. E isso é verdade. Por quê? Porque na verdade, no coador Melita, a gente tem um filtro de papel que ele tem uma trama bem fininha, ele filtra bastante o nosso pó do café, tá? Filtra bastante, ele fica então uma bebida mais limpa. Enquanto que no coador de pano, a gente tem uma trama lá mais diferentona, que ele vai me fazer ter uma bebida mais encorpada. Um pouco, não diria que mais suja, porque ele também filtra bem, mas ele permite mais o corpo, os óleos do café de passarem. Porque o grão do café ele tem óleos presentes nele e quando você usa o coador de pano, por exemplo, você consegue ter mais a passagem desses óleos. Às vezes você pode até olhar por cima da xícara, você vê, parece que uma coisinha boiando assim, tipo uma gordurinha, digamos, né? E é bem isso mesmo, são os óleos do café que estão ali. Esses óleos são saudáveis, tá? Não se preocupa com isso. Café por si é uma bebida que tem muitos benefícios à saúde, tem antioxidantes e tudo mais. Mas esses óleos, até do ponto de vista do sabor, eles são interessantes. Se você toma um café do Melita, que eu acabei de falar que ele é mais limpo, né? Ele tem menos desses óleos. E depois você toma o café
feito no coador de pano, o mesmo café, você já percebe que ele está mais encorpado, ele tem mais peso na língua, parece. Então você consegue sentir essa diferença também, tá? Então, bem interessante, né? Mais a vantagem do coador de pano. Então, para recapitular, né? Se você quer fazer uma quantidade grande de café, um dos maiores vilões que você poderia ter é um tempo de extração muito alto. E é o que acontece na maioria das pessoas que vai sem olhar para esses detalhes, sem cronometrar, sem nada, não muda nada na sua forma de preparar, vai e faz 1 litro inteiro de café, muito provavelmente ali ela está colocando muito amargor, porque o tempo de extração, ao invés de ficar até 4 minutos, está chegando a 7, 8, 10 minutos de extração. E aquela bebida fica bem amarga, tá? Então, para você cuidar, das duas uma. Dependendo da quantidade, vai até uns 750 ml, você consegue se virar com esse carinha aqui, só que aí você tem que usar uma moagem de café mais grossa, tá? Nesse caso aqui eu usei uma moagem para 700 ml, que é praticamente a mesma que recomendo para usar na prensa francesa, tá? Moagem considerada grossa. E vocês viram que passou no tempo certo, em torno de 4 minutos, ok? O sabor tá bom. E aí, se você tiver uma quantidade maior de café para fazer do que 750 ml, ou se você não tem como moer o seu café ainda, porque você ainda não comprou o seu moedor de café, todos deveriam comprar seu moedor de café, tá? Comprem café e grão e comprem um moedor. Mas se você ainda não tem, você pode recorrer a usar então o coador de pano, que ele vai te permitir fazer 1 litro, até mais, bem mais de que 1 litro de café, simplesmente fazendo então dessa forma aí. Ele não vai dar essa resistência, então o que eu gosto de fazer? Misturo na panela, conto os 2 minutos, 2 minutos e meio aí, e aí depois eu simplesmente filtro rapidamente ali nele, e aí está pronta a sua bebida, tá? E dessa forma você consegue ter então uma bebida aí, 1 litro, 1 litro e meio que for, encher a sua térmica aí, fazer uma grande quantidade de café para toda a sua família, para todos os seus amigos, para o pessoal do trabalho, sem que o pessoal precise ficar ali, ó, traz açúcar, o leite, pode trazer açúcar aí para mim, por favor? Porque o pessoal não vai estar sentindo todo aquele amargor excessivo, né? A bebida vai ficar com sabor balanceado, equilibrado, bem interessante, da forma como deveria ser todo bom café. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Abraço e bons cafés!